que faz uma grávida ter que induzir o parto? A primeira resposta é que a grávida não tem que fazer nada, que ela não é obrigada a nada, mas que eu consegui olhar o que leva uma mulher grávida a ter tanto interesse por métodos naturais de indução do trabalho de parto. Primeiro, porque a gestante, em geral, tem muito medo dessa gestação se prolongar e a gente não sabe até quando. E todas as complicações e tabus, principalmente sociais, que vêm em relação a essa coisa do passar do tempo. Então, a gestante fica com medo do bebê crescer mais e não ter a tal da passagem. Fica com medo do bebê crescer mais e isso lacerar mais. Fica com medo do mecônio, porque quanto maior a idade gestacional, maior a chance de aparecer mecônio. Então, esses outros medos que são relacionados a esse tempo mais prolongado da gestação, que na real não é prolongado, tá? Mas que passar dessa data prevista do parto, que eu acho isso, inclusive, terrível. Para mim, é data imprevista do parto. Não sei se vocês sabem, só 5% dos bebês vão nascer naquela data prevista do parto, vão ser assíduos e pontuais. Fora isso, a nossa natureza é completamente diversa e cada bebê tem um momento de nascer e cada mulher dá conta, cada corpo dá conta de entrar em trabalho de parto na hora que for melhor, né? Na hora que ela estiver hormonalmente pronta para aquilo. A gente vive no país campeão mundial de cesariana, então a gestante no final recebe muita pressão, tá? Pressão dos familiares, pressão dos profissionais. E a gente também está com medo, né? Eu sempre falo, crescemos vendo muitos partos horrorosos, então a gente tem muito receio do parto. E isso envolve absolutamente tudo, tá? Envolve, inclusive, como a gente costuma ter lá no fundo aquela raiz de tipo, vou tentar. Olha como tá, né? A gente fala assim, vou tentar o parto normal. Olha, isso tá errado. A gente vai ter um parto normal, nós somos feitos para isso. Nosso corpo feminino foi feito para isso, tá? Qualquer coisa eu vou para cesárea. Como, se não pesando que a cesárea também tem os seus riscos. Então, assim, a gente precisa primeiro ir desmistificando. Mas, como a gente está aqui para falar hoje de métodos naturais de indução, eu vou entregar para vocês de mão beijada tudo que eu sei sobre isso. Então, assim, quando vocês vão começar, quando não é mais indicado que se faça, tá? Então, muitas das coisas que eu viam que eram feitas de uma forma assim errada, porque na verdade a gestante não sabia qual era o material adequado a usar, ela ficava frustrada porque não funcionava, e tem tudo isso, tá? Então, assim, a gente precisa entender quais são os processos que a gente está querendo induzir quando a gente lança a mão desses métodos naturais para a gente entrar em trabalho de parto, tá bom? Bom, Júlia, existe alguma exceção onde usar esses métodos não é indicado? Existe, gente, tá? Então, quando o bebê não tem uma boa vitalidade fetal, que a gente sabe que tem alguma alteração, e principalmente quando não é indicado que a mulher entre em trabalho de parto, tá? Então, a gente quer falar aqui de métodos naturais com segurança. Mas, se é algo que não é indicado que a gestante entre em trabalho de parto ou que o bebê precisa nascer imediatamente, passa longe essas indicações de métodos naturais. Então, aqui a gente tem dois princípios fundamentais, que são o princípio do estímulo mecânico e físico e o princípio do estímulo hormonal, tá? Então, a gente tem esses dois. Mas, antigamente, a gente ouvia muito a mãe, a avó, a tia-avó da gente falar assim, faz agachamento, anda, engatinha no chão. Eu estava fazendo faxina, entrei em trabalho de parto quando eu estava faxinando. Esses estímulos físicos eram muito falados antigamente. O que acontecia e que hoje a gente ainda vê é que realmente todos esses estímulos físicos daquelas coisas todas que falam, de ficar na piscina, de dar cambalhota, de tudo isso, na verdade, o que a gente vê que faz maior diferença em relação à posição do feto. Existem posições fetais que a gente associa à questão das contrações, tá? De estimular essas contrações. Tanto que os estímulos de toque também provocam contrações, né? Antes do trabalho de parto indolores, no trabalho de parto, a gente também tem essa questão de tocar o fundo do útero para poder chamar as contrações, digamos assim. Então, isso tudo era muito falado e continua sendo muito válido, tá? Os parteiros e as parteiras, né? A gente sabe que, por exemplo, quando a gestante tem pródromos muito prolongados, ela tem 2 noites, 3 noites com contração, e aquela contração não engrena, ela não entra em trabalho de parto, ela fica ali só oscilando naquelas contrações. Muitas vezes a gente percebe que quando essa gestante consegue fazer com que aquele bebê se posicione melhor, aí a coisa engrena, tá? Então é como se a natureza estivesse devagarzinho falando assim, olha, o bebê vai se organizando aí para poder nascer, e o bebê às vezes não entende, né? O bebê com o tempozinho dele não entende para se organizar tão rápido assim. Mas a maioria desses métodos naturais de indução, eu recomendo que sejam feitos a partir de 37 semanas, porque a gente sabe que a gente já não tem o bebê pré-termo, a gente já tem um bebê maduro, tá? Digamos assim. Não seria um problema.
Outra coisa é que a gente vive num misticismo de que tudo é muito arriscado com gestante. Por que que muitos profissionais morrem de medo de gestante, né? É difícil encontrar o dentista que mexa com gestante, é difícil fazer acupuntura se você é gestante. Muitas vezes não é nem porque tem uma contraindicação, é que as pessoas morrem de medo dessa mulher entrar em trabalho de parto e culpar aquele procedimento que foi feito, que às vezes não tem absolutamente nada a ver. A mesma coisa os métodos naturais de indução. Então, hoje aqui no consultório eu atendi uma gaúcha. E aí ela falou assim: porque lá no Rio Grande do Sul dizem que para as grávidas pararam de tomar chimarrão. Aí eu vim aqui em São Paulo, meu médico aqui falou: não, pode tomar chimarrão tranquilamente, isso não estimula, não tem nada a ver. Então é justamente essas coisas que a gente não sabe muito, o que é tabu, o que é medo, mas se contraindica um monte de coisa para a gestante, simplesmente porque se tem medo que entre em trabalho de parto e aí a gestante associa isso, sendo que realmente existem fatalidades, existem coisas que acontecem em bebês prematuros. Eu encaro que um bebê muitas vezes nasce antes do tempo, porque aquele ambiente uterino já estava hostil para ele viver. Então a natureza fala assim: bebê, lá fora você tem mais chance que aqui. Por que tem tanta mãe hipertensa que tem os bebês um pouco antes, os bebês mais prematuros? Porque como a placenta ela já não está tão boa, aí o que a natureza faz? A natureza começa a fazer com que esse bebê, estimular esse bebê, né, liberar cortisol e falar assim: vão embora antes, porque lá eu tenho mais chance de sobreviver que aqui. Vocês já perceberam que eu sou uma parteira que confia muito na natureza das coisas, da mulher, do corpo, do bebê. Eu acho que tudo acontece por algum motivo, tá? Acho que a natureza moldou durante milhares de anos todo esse processo de parto para que ele seja o mais seguro possível. Não que a gente não precise de intervenções, mas a via de regra é que tudo foi feito para ser uma orquestra para poder dar certo mesmo. Outra coisa que também é relacionado a esse estímulo físico é o óleo de rícino, tá? Então, eu recebi na minha caixinha muita gente falando sobre óleo de rícino. Júlia fala sobre óleo de rícino. O shake do óleo de rícino também existe um shake que tem uma parteira mexicana muito conhecida, que tem uma receita sobre esse shake de rícino, tá? Ele estimula o peristaltismo do intestino da mulher e muitas vezes isso também faz com que ela comece a ter contrações e aí as contrações vão ganhando ritmo e ela entra em trabalho de parto. Então, o estímulo do rícino é físico, muito relacionado também à questão intestinal, tá? Esses estímulos que fazem com que a gente vá ao banheiro mais vezes, né? Que a gente fique com aquela dor de barriga, aquela cólicazinha, são todos relacionados a esse estímulo físico, tá? Da parte do corpo reagindo.